Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo, eu me chamo Sudana de Castro e vamos falar sobre esse cara que ele não é a Damares, mas se existisse disputa, qual é o ministro que mais fala besteira, ele também estaria entre os favoritos para ganhar este prêmio, né? Pois é, Ricardo Vélez Rodrigo, ministro da Educação, apronta mais uma. Aí ele vai lá no Senado e diz, admito que eu errei no e-mail e defendo cotas para as universidades e sugiro mais alunos nas salas de aula, né? E aí o ministro causando a polêmica de cantar o hino nacional, que seria obrigatório. Suderlan, mas o que tem de problema nisso? Bom, o que tem de problema nisso é porque ele infringe um bocado de coisinhas aí, né? Primeiro, ele comete a violação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que você não pode filmar crianças, adolescentes sem autorização de responsáveis, dos pais, né? Sem consentimento dessas pessoas responsáveis. Outra, ele age de forma de improbabilidade administrativa, né? E para piorar a situação, ele acaba partidarizando, né? Partidarizando a escola com o slogan da campanha de Bolsonaro: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Como esse governo falava escola sem partido, não apoiava, etc. Coisa e tal, pois ele está, nesse momento, com uma fala do ministro da Educação, partidarizando as escolas. E ridículo, né? Olha, vamos lá. Desde 2009 existe já uma lei que as escolas de ensino básico, né, os padrões, ensino fundamental, que as crianças cantem o hino nacional, que sejam estudados os símbolos pátrios, entendeu? Nós somos um estado laico, não somos um estado militar. Beleza. Só que ele acaba exacerbando porque ele quer que os professores, a pessoa, fiquem filmando na hora do hino e que ao mesmo tempo lendo a carta e falando Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Isso é uma forma de ideologização dentro da escola, uma forma de partidarização, né? Partidarização dentro da escola que não pega legal. E aí a Janaína Pascoal fala de uma forma que, ao meu ver, ela tem toda a razão, que o que a fala do ministro da Educação é surreal. E ela manda, assim, de forma, dá um conselho que o ministro contrate um assessor jurídico, né? Mas antes de falar sobre o pensamento da Janaína, veja aí no vídeo sobre toda essa polêmica. O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, disse que errou ao pedir para as escolas filmarem os alunos cantando o hino nacional e vai enviar uma nova carta sem o slogan de campanha de Jair Bolsonaro. A declaração do ministro Ricardo Vélez foi dada quando ele chegou para participar de uma audiência pública no Senado. Eu percebi o erro, tirei essa frase, tirei a parte correspondente a filmar crianças sem autorização dos pais. Terá, evidentemente, se alguma coisa for publicada, será dentro da lei, com autorização dos pais. Minutos depois, o MEC divulgou que vai enviar ainda hoje uma carta atualizada às escolas, que a carta foi devidamente revisada a pedido do ministro, após reconhecer o equívoco, tendo sido retirado o trecho também utilizado no período eleitoral. A carta original foi enviada ontem para escolas de todo o país. Na página oficial, o MEC pedia que os diretores que desejarem atender voluntariamente o pedido do ministro, um representante da escola filme com aparelho celular trechos curtos da leitura da carta e da execução do hino, e que, em seguida, os vídeos sejam encaminhados por e-mail ao MEC e à Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. O texto da carta dizia: brasileiros, vamos saudar o Brasil dos novos tempos e celebrar a educação responsável e de qualidade a ser desenvolvida na nossa escola pelos professores em benefício de você, alunos, que constituem a nova geração. No fim, repetia o lema da campanha do presidente Jair Bolsonaro: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ontem mesmo, o MEC já havia recuado, informando que faria uma seleção das imagens enviadas e que, antes de qualquer divulgação, o Ministério iria solicitar autorização legal da pessoa filmada ou de seu responsável. A iniciativa causou indignação em educadores. É inadequado, diria, inusitado e implica seriamente numa posição de postar filmagem
de aluno que não se pode cumprir. Hoje, algumas secretarias estaduais se manifestaram. A de Pernambuco, estado governado pelo PSB, partido de oposição ao governo Bolsonaro, informou que a medida não terá aplicabilidade nas escolas da rede pública estadual. A do Rio Grande do Sul, do governo do PSDB, disse que cabe às instituições de ensino definir como desenvolver atividades de caráter cívico. Em 2009, o governo federal determinou que nos estabelecimentos públicos e privados de ensino fundamental é obrigatória a execução do hino nacional uma vez por semana. Pois é, como você viu no vídeo, essa polêmica é gigantesca. E aí, como eu prometi, vocês vão falar o que a Janaína falou, né? Janaína chegou, que é do PSL de São Paulo, né? Deputada bem votada, e disse para o ministro, abre aspas, ministro, contrate urgentemente um assessor jurídico especialista em ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Escreveu ela em seu Twitter. Não se pode sair filmando as crianças, isso vale para os amantes de Face, Instagram e etc. As demais, primeiro realize algo concreto e os elogios virão naturalmente. Fecha aspas. Assim, Janaína Pascoal, ela dá essa crítica dela. Você pensou que era só a oposição, pessoas que não gostam desse governo nem falar? Não, pessoas dentro do governo, pessoas da base, acharam desnecessário a fala do ministro. Então, o que eu tenho a dizer para o ministro da Educação? Bom, ministro, em vez de você se preocupar, quem vai cantar o hino nacional, filmar, mandar para o MEC, por que não investe na educação? Esse seu governo, esse seu presidente, cortou 50% da verba. Já é uma mixaria para a educação. O cara vai lá e corta 50% de investimento. E aí o que acontece? As escolas ficam desassistidas, sucateadas, professores mal pagos. As escolas de tempo integral é tão bom para crianças que vêm de condição humilde, ter o que comer e estudar. Quantos jovens não conseguem terminar seus estudos no ensino médio? Há uma invasão escolar no ensino médio tão gigantesca que esses jovens poderiam ser aproveitados de mão de obra desperdiçada no país. E os cursinhos que poderiam ser aplicados para o preparatório do Enem, a melhorização, né? A valorização das universidades federais e estaduais, investimento para as universidades. Me aponte, senhor ministro, um país que cresceu sem investir em educação. Pelo amor de Deus, ou comunista, ou capitalista, ou o que o senhor quiser dar de nome, só cresceu com educação, investimento maciço na educação para formar jovens, para daqui a 20, 30 anos, a gente vê os resultados desses jovens, dessas crianças que chegaram à sua fase adulta e estão contribuindo para o país. Em vez de ficar buscando aplausos, como a Janaína falou, faça primeiro algo que seja concreto, que os elogios eles virão, e não fica falando isso é desnecessário. Realmente, ainda bem que não foi só Janaína, as pessoas acharam essa atitude horrível, estarrecedora, tanto que se não fosse, ele não tinha vindo pedir desculpa. Já é a segunda vez que ele vem e fala de desculpa. É a segunda vez. Quem não lembra que ele chamou os brasileiros de canibal, que vai lá pra fora roubar? Pois é. O cara nem é brasileiro, é naturalizado, não sei nem de que país ele é, vou até pesquisar, para depois, quando eu for falar dele novamente, sabe dizer pra vocês de que país ele é, mas o cara apronta conosco, entendeu? Eita, que governo para não gostar de investir em educação, hein? Eita. Pois é, no mais, galera, fica aí, até a próxima.